Uma semana que ela está bem, assim, resfriada, né? E não tem sido fácil. A gente viajou e voltamos os dois. Aí eu, graças a Deus, tive uma melhor reação. Estou bem, graças a Deus. Não tivemos febre ou outra coisa assim, mas foi só coriza mesmo e uma dorzinha de garganta, mas foi um resfriado da viagem. A gente foi para o sertão, lá muito frio. A gente foi para o campo também, meio empoeirado. E aí pegamos um resfriado, mas por isso que ela não está aqui. Bom, ontem, aliás, nós começamos o mês de maio. E geralmente, entre as igrejas batistas, a gente celebra um mês especial da família. E a gente vai pregar esse mês inteiro, domingo de manhã, quarta à noite, domingo à noite, sobre família. E hoje, pensando no que pregar, Deus me deu uma palavra muito conhecida, que os irmãos já conhecem, mas que fala sobre maldição do nome. E muitas vezes, sem perceber, algumas mães colocam os nomes que só a graça de Deus, né? Conheço algumas pessoas que depois de adulto, resolveu trocar o nome, que não gostava do nome ou pelo significado do nome. E a Bíblia vai falar de um homem muito conhecido que tinha um nome nada bom, né? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, do verso 9 e o verso 10, vai falar de um homem chamado Jabes, e alguns chamam Jabez, né? E nessa manhã eu queria falar sobre vencendo a maldição do nome. Primeiras Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Vencendo a maldição do nome. A palavra de Deus diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que pedira. Pai bendito e amado, nós te damos graça nessa manhã pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Como é bom, Senhor, poder estarmos aqui nessa manhã para falar com o Senhor, adorar o Senhor e ouvir do Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã pedimos que abra os céus e fale conosco pela tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito Santo e ministra aos corações também daqueles que estão acompanhando pelo nosso Instagram. Que o Senhor ministre nessa manhã a tua palavra e que ela impacte os nossos corações e faça algo especial. Esta, Senhor, é a nossa oração, agradecendo a Deus pelas nossas famílias, pela família dessa igreja e por todos aqueles que estão e verão e ouvirão essa mensagem. Nós abençoamos os teus filhos. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Jabes é alguém que tinha tudo para dar errado, a começar pelo nome. Esses dias, curiosamente, a gente estava pesquisando um nome de um animal que alguém botou em casa. E o nome que a pessoa botou no animal não era um nome bom. Então, às vezes, assim, despretensiosamente, nós tomamos algumas decisões que ela vai influenciar de forma positiva ou negativa para o resto da nossa vida, a partir do nome, não é? E a Bíblia fala pouco, irmãos, de Jabes, mas ela fala o suficiente para que a gente entenda
que Deus pode mudar destinos, que Deus pode mudar aquilo que aparentemente não dará certo. Poderíamos dizer que Jabes é um filho que nasce com um projeto programado para dar errado. Ele já nasce e a mãe bota um nome porque viveram um momento de dificuldade. Mas ele é um exemplo de que aquilo que começa errado, Deus pode fazer dar certo. Embora no campo das ideias dos homens, o que começa errado sempre vai dar errado. É uma casa que você começou com alicerce com material ruim, que depois de pronto ela pode ruir, porque começou errado. E aí tem que derrubar mesmo. Mas com Deus não é assim. Deus não derruba ninguém, Deus restaura. Deus conserta. Deus faz algo que pode mudar absurdamente a vida daquele que está errado. Fez isso com a gente, conosco. Nós somos um exemplo claro de que Deus pode mudar qualquer pessoa na face da terra. E é o que vai acontecer com Jabes. Eu poderia defini-lo, irmãos, como um homem azarado, que se encontrou com a sorte. Mas quem busca o Senhor não conta com a sorte, conta com Deus. E Deus muda destinos, Deus muda situações. Eu poderia defini-lo como um homem de oração, porque as coisas começam a dar certo a partir da sua oração. E deixa eu perguntar uma coisa a você, família. Você tem orado para que Deus quebre as maldições na sua casa? Você tem orado para que Deus mude a partir daquilo que está errado dentro do seu lar? Famílias que nos acompanham pela live, que nos acompanham nessa manhã aqui, nós temos tido uma vida de oração pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, para que Deus mude aquilo que está errado. Ele é um homem ousado, que tem uma oração muito bem definida. Mas eu poderia defini-lo também como um homem próspero, porque ele prosperou. Mas para chegar aqui, irmãos, teve que mudar, ele teve que vencer a maldição do seu nome, porque ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por isso, nessa manhã eu convido você para que a gente adentre nesta palavra e beba dessa palavra poderosa e aplique ela para a nossa vida, para a nossa família, ou para alguém que está próximo de nós. Porque às vezes, irmãos, como certa feita, eu estava chegando na igreja, não foi nessa, foi em uma outra igreja, e aí a mãe vinha, e o menino vinha na frente toda correndo, vinham para a igreja, e o menino passou por mim, e ela disse: que menino danado, filho da... E eu observei aquilo e disse: irmã, não chame seu filho desse nome. A senhora sabe o que significa danado? É endiabrado, endemoniado. Pode pesquisar. Cheio do cão. Abençoe seu filho. Diga que ele é abençoado. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Mas o texto começa, olhe para aí, verso 9, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Mas por que o autor começa com esse nome? Porque os seus irmãos já eram ilustres. Os irmãos de Jabes já eram pessoas de destaque da sociedade. Ele tinha uma família de irmãos que era gente bem-sucedido. Mas o texto nos ensina uma coisa, irmãos, que seus irmãos foram menos do que ele. E que, normalmente, ele seria ele nem seria ilustre. Ele seria alguém que amargaria a sua vida inteira algo de ruim, porque começou logo com o nome errado. Fiquei pensando, irmãos, como era a vida desse homem.
Porque a parte B do verso diz: sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes já nasce com um grande problema para administrar. Seu nome é como se a mãe dele ficasse com raiva. Você vai me pagar? Você me trouxe muito sofrimento para nascer. Você me trouxe traumas. Você me trouxe dificuldade. E eu vou botar um nome bem ruim em você. Meus irmãos, quantos de nós, às vezes, por estarmos revoltados com a situação, não passamos a amaldiçoar as pessoas? Não passamos a tratar as pessoas ao contrário do que deveríamos tratar. Sejamos sinceros, Jabes tinha nada a ver com as dores e o sofrimento da mãe. Ele pedira para nascer. Ele teria culpa de nascer e diga-se de passagem, num lar de pessoas que temiam a Deus. Se tem alguém que não deveria ter esse nome, era Jabes. Meus irmãos, eu fiquei pensando que Jabes já nasce com um grande problema. Jabes não nasceu ilustre, pelo contrário, ele nasceu com um problema que seus irmãos não tinham. A Bíblia não diz o nome dos outros, mas eu fiquei pensando que poderia ser nomes belíssimos, como aqueles que as pessoas escolhem por estar na moda, não é? Geralmente uma pessoa famosa as pessoas põem o nome dos seus filhos sem saber sequer o significado, mas acha o nome bonito, né? Aí põe aquele nome, mas lá na frente pode descobrir que o nome não é muito bonito ou tão interessante quanto. Mas ele nasce num cenário onde o seu nome foi escolhido a dedos, mas um nome ruim, que significava parto com dores, ou uma vida com dores, ou alguém que sofria. Meus irmãos, eu fiquei pensando como Jabes era tratado, ou seria tratado nos nossos dias. Lá na escola, lá no jardim já, quando o menino viesse, eita, olha, lá vem o das dores. Lá vem o que quase matou a mãe. Olha, aquele que trouxe dor à mãe. Isso é um miserável, isso é um... Olha, imagine, irmãos. Imagine o bullying. Imagine a perturbação, a inquietação que esse homem tinha. Imagine conviver a vida inteira com um nome. Eu fiquei pensando que ele, se fosse nos nossos dias, os processos seriam muito de bullying. Porque hoje tudo vale processo, né? Hoje, se você chamar o filho de alguém de um nome indecente, a mãe pode levar você para os tribunais. Diferente da nossa época, que a gente ria, brincava, todo mundo da turma tinha um apelido, né? E a gente caçoava um com o outro na maior tranquilidade. Mas não é assim hoje. Eu fiquei pensando, irmãos, como Jabes encarava isso. Sabe como? Diferente do que você imagina. Eu fiquei pensando, pelo que o texto mostra, apesar de não nascer ilustre, nascer com um nome pesado sobre os lombos, Jabes não muda de família. Não tem nenhuma atitude quanto essa no texto. Jabes também não reclama da sua mãe. Ele não abandona seu lar, ele não muda de casa, ele não muda o nome. Jabes não fica pelos cantos choramingando, não se abate, não entra em depressão. Jabes continua sendo ele, o homem que causou dores. Mas quantas pessoas dos nossos dias, irmãos, não encararia de forma diferente esse nome ou essa vida? Quantas pessoas não estão revoltadas, distantes, derrotadas pelo um simples nome?
ou por um apelido, ou por algo ínfimo na sua vida. Mesmo às vezes tendo um Deus poderoso, grandioso, mas as pessoas se prendem a um pequeno problema e aí vive a vida todinha amaldiçoada. Nessa manhã eu quero convidar você para se levantar desse mal que tem atormentado a sua vida, porque quem quer mudar, não precisa mudar de nome, não precisa mudar de endereço, não precisa mudar de família, não precisa mudar de atitude, mas precisa crer num Deus que muda. Nós precisamos, irmãos, sobretudo, do Deus que tem um nome, que é sobre todo nome e que muda situações na nossa vida, Jesus Cristo. Jabes poderia sair brigando com todo mundo, discutindo. Rapaz, não me chame disso não, eu não sou isso. Não, ele não. Eu aprendi uma coisa, a gente estava conversando ali, uma coisa muito interessante, eu, irmão Carlos, irmã Ceci, que as pessoas às vezes elas nos valorizam pela posição e o nome que a gente tem, não é? Olha, esse é fulano de tal, ele é isso, aquilo, outro. Mas irmãos, o que é importante na minha e na sua vida é o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Porque ele muda quadro, muda situações. Jabes é o tipo de pessoa que quer vencer, e para vencer não precisa mudar o nome. Alguém tem que saber que você tem o mesmo nome, mas tem um nome que é sobre todo nome na sua vida, e o nome é Jesus. Ele não se entrega facilmente, e ele busca algumas alternativas. No verso 10, Jabes faz um caminho que muda situações, que quebra maldições, inclusive do nome. Veja aí o início. Jabes invocou o Deus de Israel. Irmãos, o que muda, o que transforma maldição em bênção, o que muda situações, que muda contexto, que muda a nossa história, é Deus. E mais do que nunca, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Jabes não vai na esquina procurar sicano, não vai a lugares procurar outras pessoas. Ele vai primeiro aquele que tem a fonte, aquele que é dono dos céus e que pode mudar tudo. Ele vai bater na porta de Deus. O que vai mudar a minha vida, a sua vida, a nossa família, o que vai mudar a nossa história é Deus. Porque quem tem o Senhor não tem tempo para perder tempo com coisas insignificantes. Jabes não tem tempo para perder com bullying. Quem tem o Senhor não tem tempo para se preocupar com imposições do destino. O destino às vezes nos impõe uma vida dura de dificuldade, mas a gente precisa lembrar que tem um Deus que muda imposições do destino, porque Deus é que muda destinos. E é Ele que a gente deve recorrer. Quem tem o Senhor tem tudo. Jabes vai bater na porta dos céus. E a minha oração nesta manhã é que quando você encontrar dificuldades pelo caminho, trilhe outro caminho. Trilhe o caminho dos céus, o caminho da fé, o caminho de Deus. Vá à presença de Deus. Porque se a mãe, o pai ou qualquer outra coisa não resolveu ou dificultou, como a mãe de Jabes, que ele botou um nome cruel, ruim, Deus pode mudar o que os homens fizeram conosco. Amém? E é a Ele que a gente deve bater. Lá em Lucas 5:17, 5 e 6 diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Respondeu o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, diria a esta amoreira: desarraigai-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Sabe, irmãos, o que Jabes tinha era fé em um Deus que poderia mudar. O que nós precisamos é aumentar a nossa fé em um Deus que pode mudar. E deixa eu te dizer outra coisa:
A semente da mostarda é de uma superação e perseverança incrível. Ela pode ser plantada em qualquer lugar, mesmo em um lugar rochoso. Ela sairá dali e vai buscar uma saída para brotar e nascer. Ela é capaz de fazer um percurso de rocha de um lado para o outro para poder brotar do outro lado. Esse é um exemplo que nós precisamos copiá-lo. Salmo 10:5 diz: os seus caminhos são sempre prósperos, os teus juízos estão acima dele, fora da sua vista, quanto a todos os seus adversários, ele os trata com desprezo. Salmo 84:5 diz: bem-aventurado os homens cuja força está em ti e cujo coração se encontra caminhos altos. Nós precisamos buscar força no Senhor, irmãos. Jabes vai bater na porta daquele que é responsável por uma mudança radical na vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar qualquer quadro. Deus pode quebrar maldições na família. Deus pode mudar. O salmista Davi, no Salmo 34, do verso 4 ao 6, diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Olhai para Ele e sedes iluminados, e os vossos rostos jamais serão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Bendito seja o nome do Senhor. Jabes não está preso a um nome ou uma maldição do passado que foi colocado por sua mãe, por seu pai ou por qualquer pessoa. Ele está preso ao Senhor, e é o Senhor que ele vai buscar. Bata na porta de Deus. E olhe o que ele diz. A primeira palavra que ele diz, a primeira frase é: que me abençoes. Ó, que me abençoes. Em nossas vidas sempre estarão de nós a bênção e a maldição. Mas algumas pessoas resolvem tomar posse da maldição. É aquela pessoa que nasceu com algum problema, com alguma dificuldade, e se veste daquilo, e a vida inteira vai viver daquela forma. Eu sou assim mesmo, a vida é difícil, eu não consigo nada, as coisas só dão errada, e eu vou por ali trilhando isso. As palavras da boca é sempre negativa, é sempre ruim, é sempre para amaldiçoar a si mesmo e até os outros. Irmão, ande com uma pessoa assim e você vai ficar do mesmo jeito. Você vai ficar pessimista, vai ficar para baixo, vai andar reclamando, vai andar murmurando, vai andar mendigando, vai andar reclamando com tudo, inclusive com Deus. Jabes toma um caminho inverso. Ele quer a bênção de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Não importa onde você nasceu, não importa quem escolheu o seu nome, não importa a fase que você viveu, está vivendo ou ainda vai viver, o que importa é a sua atitude diante disto. A atitude de Jabes foi pedir a bênção de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20, diz assim, ó: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aleluia. Amados, Deus é um Deus que abençoa. Jabes nasce amaldiçoado, mas pede que Deus mude.
Você já orou dizendo a Deus: Senhor, mude essa situação, mude esse contexto da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus filhos, da minha igreja, do meu setor, do meu trabalho, da minha saúde. Mas a gente vai se acomodando, a gente vai se acostumando. Sabe, irmãos, só Deus pode tirar e quebrar. E a Bíblia diz que Jesus já quebrou toda a maldição que havia contra nós na cruz, amém? A verdade é que Jabes rejeita a maldição e escolhe a bênção. É como se ele dissesse: olha, eu não pertenço ao mal, eu pertenço ao bem. Deus nos deu um edito. Eu gosto do texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13 e 14, diz assim: ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, nós já temos a bênção, o Espírito de Deus, e o Espírito é bom, o Espírito produz frutos bons. Nós precisamos de quê? Da alegria do Espírito, da benignidade, da bondade, do domínio próprio. Números 23, 8 diz: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Quer sair da maldição? Rejeite. Mude o discurso. Comece a abrir a boca para pedir a bênção de Deus. E olhe, tenha certeza que Jesus vai te abençoar. Aliás, Ele já tem abençoado, amém? Deus abençoa a nossa vida, com perdão, com graça. Mas aí Ele diz uma outra coisa: e estendas os meus termos, ou seja, aumente as minhas posses. Algumas traduções falam de alargar as tendas, as fronteiras, as posses. Jabes não escolheu apenas a bênção, mas que a bênção fosse multiplicada, transbordante na vida dele. Irmãos, as pessoas que estão próximo de nós, que moram no nosso lar, precisa ver uma marca na nossa vida: que o povo de Deus é um povo abençoado, que o povo de Deus é um povo próspero, e que muitas vezes muitos estão vivendo na miserabilidade. Não é porque Deus quer, é porque elas optaram por isso, elas escolheram esse mal. Eu sei que Deus nos prova, como provou a Jó, mas a vida inteira, irmãos, a vida inteira, não. Porque a Bíblia não tem um só personagem que viveu e sofreu a vida inteira. Eles tiveram estágios, tiveram momentos, tiveram deserto, mas não ficaram lá, eles saíram, porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, um período, mas de manhã vem a alegria. Deus é um Deus que abençoa. O desejo de Deus, se tem alguém que quer abençoar, é Deus. Mas a gente precisa se apropriar. Isaías 54, do 1 ao 3 diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegria e cântico, e exclama, tu que não tivesse dores de parto, porque mais serão os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Olha agora: porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Louvado seja o nome do Senhor. Promessa de Deus, irmãos. É uma promessa. Mas Ele pede uma outra coisa: que a tua mão seja comigo. Que é isso? Eu quero que o Senhor me guarde, me defenda,
peleje por mim. Jabes pede uma coisa que ele sabia ser a coisa mais importante da sua vida. Por quê, irmãos? Porque a mão do Senhor significa a presença e o cuidado do Senhor. E a gente vê isso lá no povo de Israel. Veja comigo Êxodo 33, do 12 ao 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. Disseste também, conheço-te por teu nome e achaste graça aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te-me agora que mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não me faça sair desse lugar. Irmãos, o mais importante na nossa vida não são bens, não é nem a nossa vida, é o Deus da nossa vida, é a presença de Deus. Se a presença não for conosco, nós não chegaremos a lugar nenhum, não faremos nada. Jabes pediu a mão do Senhor sobre ele. O que é isso? Eu quero a tua presença. Porque sem a tua presença eu não faço nem tenho nada. Irmão, se a presença de Deus não estiver presente nos nossos lares, nada de bom acontecerá. E detalhe, se abrir uma brecha, o mal entra. Aliás, o mal entra arrombando a porta, imagine se der brecha. Por isso que a presença de Deus precisa ser. Mas ele pede a última coisa: e faças que do mal eu não seja afligido. Aqui há duas conotações, há duas coisas a destacar. O mal que ele se refere aí pode ser acerca do nome, que o nome dele não causasse mal, afligisse a alma dele, ou os problemas da vida. O que é isso, irmãos? É uma oração de blindagem do mal. É o que o salmista diz no Salmo 90, no verso 7. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Ou seja, me guarde dos males. Irmãos, nós precisamos, a oração de Jabes é muito inteligente. Ele pede algo que nos parece impossível, que toda a sua vida seja sem aflição. Você conhece alguém entre nós que não passe por sofrimento? Eu pensava que não havia. Mas aqui nós encontramos um homem que ousou pedir a Deus para não sofrer. Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Não é pecado pedir graças a Deus para não sofrer. Jesus orou e pediu ao Pai que, se possível, passasse dele o sofrimento. O problema, irmãos, é que a gente não ora como deveria orar. Por isso que Jesus, lá na parábola da viúva insistente, do juiz iníquo, ele disse: será que quando eu voltar à terra acharei fé? Pense num tempo que o povo esfriou. Pense num tempo que o povo perdeu o estímulo de orar, de estar na casa do Senhor. Tem sido esse tempo, irmãos. E se a gente não olhar direitinho, a gente termina esquecendo de ter uma vida de temor, de tremor e de oração. A oração ainda é a maior arma que a igreja tem. Ela precisa continuar orando, 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 orando e orando. Eu falava com um pastor amigo nosso aqui, disse: pastor, como é que vai lá? E olha que esse pastor tem bem mais membros do que a nossa igreja. Eu tenho acompanhado os cultos e as lives. Irmãos, não tem sido menos do que isso aqui. Infelizmente. O povo